Hoje eu já ia entrar lá na legislação, no pacote anticrime, nas principais mudanças, mas ainda vou ficar no inquérito policial, para depois a gente ir para as mudanças, né? Principalmente as principais alterações. Eu fiz um quadro para vocês, extraído lá da Associação dos Magistrados, onde eu comparo a legislação antiga e a legislação nova. Era para ter postado isso para vocês, acabei não postando, para vocês fazerem uma leitura prévia. A ideia é vocês fazerem uma leitura prévia para a gente discutir. Então, hoje eu ainda continuo com a parte do inquérito policial. Nós dividimos nossa aula. Hoje a ideia é estar continuando com o inquérito, a primeira parte no processo de persecução penal. Nós temos 4 atores bem definidos nesse processo. Um deles são as forças policiais, que são responsáveis por essa parte que nós vamos estudar hoje, que é a inquérito policial. A gente vai dar sequência. Então, para a nossa aula, o que é importante? Gostaria que vocês estivessem com acesso à Constituição Federal, para a gente consultar, ao Código de Processo Penal. Então, hoje, para facilitar a nossa vida, eu trouxe aqui um vademecum penal, que a gente vai ter que ler alguns artigos e comentar. Tá? Então, nesse vademecum penal, eu tenho lá a Constituição Federal, o Código Penal, o Código de Processo Penal e a legislação extravagante. Então, para fundamentar, o que fundamenta o nosso inquérito policial, que é importante comentar com vocês. O inquérito policial, ele tem fundamentos no artigo 129 e no artigo 144 da Constituição Federal. Então, lembrando, eu falei com vocês que é importante que vocês estejam com a Constituição Federal, até mesmo para a gente voltar, fazer a leitura e comentar sobre esses itens que a gente está falando com vocês. A Tainá está pedindo acesso, colocando, seja bem-vinda, Tainá. Então, quem está em casa aí com a Constituição Federal, o que diz o artigo 129? Quer que leia? Quero. Leia, por favor. Artigo 129. São funções institucionais do Ministério Público: 1. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. 2. Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. É esse mesmo? Isso. São esses dois itens. Então, está na Constituição Federal que cabe ao Ministério Público promover a ação penal pública e zelar pelo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública. Então, o Ministério Público é que cabe a ele impulsionar o processo penal. Então, nossa legislação, quando eu falo em inquérito policial, nessa fase, quem tem poderes, embora o inquérito policial tem papel e tudo, mas quem impulsiona a ação pública é o Ministério Público. Bom, eu gostaria que vocês fossem lá no artigo 4º ao artigo 23 do Código de Processo Penal. Do artigo 4 ao artigo 23. São esses artigos, do artigo 4 ao artigo 23, que diz respeito a quem? Ao inquérito policial. Então, toda vez
que a gente for trabalhar com inquérito policial, a nossa legislação, artigo 129, artigo 144. Nós falamos do artigo 129, esqueci de falar do artigo 144 da Constituição Federal. No artigo 144 da Constituição Federal, ele diz respeito ao papel das polícias, o papel dos órgãos de segurança pública. Nós temos a Polícia Federal, no inciso 1, e é o artigo 144, a Polícia Rodoviária Federal, e até chegar ao que nós, na Polícia Judiciária, a Polícia Ferroviária. Então, quem seria a Polícia Militar? Você tem lá quem seriam os responsáveis. A Polícia Marítima, o papel da segurança pública, até chegar às polícias militares. Na Polícia Militar, como eu disse para vocês, cabe a ela tem um papel ostensivo, a preservação da ordem pública. Toda vez que eu falar da Polícia Militar, ela tem um papel muito mais de prevenção, e isso está onde? Está na Constituição Federal. É o artigo 144, tem as atribuições. Na aula passada nós comentamos sobre isso. Agora nós estamos retomando e estamos demonstrando para vocês onde a gente se fundamenta. Artigo 129 da Constituição Federal, e que diz respeito ao Ministério Público, e o artigo 144, também da Constituição Federal, que diz respeito ao papel das polícias, da Polícia Judiciária e da Polícia Preventiva, ostensiva. E agora, o artigo que nós estamos falando, inquérito policial, está previsto do artigo 4 ao artigo 23 do Código de Processo Penal. Então, toda vez que vocês tiverem que recorrer ao inquérito policial, a gente vai lá fundamentar no artigo 4 até o artigo 23. O que diz o artigo 4? A Polícia Judiciária será exercido pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá, por fim, a apuração das infrações penais e da sua autoria. Na verdade, quando nós falamos da Polícia Judiciária, é aquela polícia que está atrelada ao juiz, ela vai apurar, portanto, ela não tem o caráter preventivo, ela vai depois que o leite já entornou. Não que ela não possa fazer o preventivo, mas o papel previsto em Constituição e tudo é o da prevenção e tudo. No Código de Processo Penal, tem todos os itens. Quando é ação condicionada, não é condicionada, então fica aí para vocês uma dica de leitura com bastante carinho dos itens, dos artigos 4º ao artigo 23 do Código de Processo Penal. Então, é esse que a gente fundamenta o inquérito policial. Ok, pessoal? Além, é claro, das modificações trazidas aí em 2019, que depois a gente vai comentar passo a passo com vocês. Qual que é a finalidade, né, então, do inquérito policial? O inquérito policial, a finalidade dele, obviamente, é apurar a existência de alguma infração penal e de quem que é a autoria. Né? Ele vai apurar. Esse é o grande papel da ação penal. Né? Está lá no artigo 4 do Código de Processo Penal. Então, tudo que a gente vai falar aqui tem um fundamento. E o fundamento está no artigo 4º do Código de Processo Penal.
Ah, então está ficando gravado para vocês fazerem a leitura de tudo. O papel vai ser justamente o de apurar a existência de qualquer infração e chegar a quem é a autoria. E aí entra também o termo circunstanciado, né? O termo circunstanciado toda vez que a pena for inferior a 2 anos. Né? Quem que é o destinatário imediato do Código de Processo, do inquérito policial? Está previsto também lá no artigo 129 da Constituição Federal. Vocês anotem aí para depois vocês grifar. Então, num concurso, numa situação, para quem que é feito o inquérito policial? É feito destinário imediato, artigo 129, é o Ministério Público. Também está previsto lá no artigo 30 do Código de Processo Penal. A gente tem a correspondente, né? E o destinário imediato vai ser o juiz, né? Que vai acompanhar, né? Porque toda vez que se abre um inquérito e tudo, você acaba, anotem isso, tem uma vara criminal, porque eventualmente lá podem ser necessários oitivas, interceptação telefônica, uma condução coercitiva, e aí quem vai autorizar isso é o juiz, sob pena de você, quem está presidindo, está sujeito a uma nulidade. Mais um item. Quem que é o presidente do inquérito policial? Está previsto também no artigo 144 da Constituição Federal. Note que eu falei para vocês, olha, tudo que a gente vai falar está lá, ou no Código de Processo Penal, ou na Constituição Federal. Quem que é a autoridade máxima no inquérito policial? É o delegado de polícia, que tem a competência, né, para apurar e tudo. Ah, mas só o delegado tem essa competência? E se o Ministério Público quiser apurar, ele pode? Sim, ele, por ser parte no processo, ele pode. E aquilo tudo que foi apurado lá, se o Ministério Público não quiser usar, falar, não quero isso, ele pode? Quem me responde? Vinícius, que gosta aí da parte penal, sempre colabora com a gente. Pode ou não? O senhor pode repetir a pergunta de novo, professor? Estava voando aqui. Vinícius, se o Ministério Público não quisesse valer das investigações, né, do inquérito policial e tudo, ele pode dispensar tudo aquilo ali, falar que aquilo não serve para nada? Na verdade, acredito que ele pode, mas com a autorização do juiz. Não, ele pode, porque ele, por ser parte do processo, ele pode investigar, ele pode até mesmo desconsiderar aquilo que foi apurado, porque aquela fase é uma fase de coleta e tudo. É uma fase de coleta, ele fala, olha, não foi relevante e tudo. Por isso que muitas vezes você orienta lá o seu cliente, olha, permaneça calado, não produza prova contra si mesmo e tudo, porque aquilo ali pode não ter, o Ministério Público desconsiderar e tudo. Agora, a autoridade policial que está ali presidindo o inquérito, ela não pode simplesmente arquivar o processo. Ela postula, né, ela encaminha para o Ministério Público e coloca lá o indicativo de arquivar ou prosseguir ou iniciar, né, a pessoa, e o Ministério Público é que coloca para o juiz decidir. E aí entra a mudança, né, porque antigamente o juiz, se não concordasse, ele mandava lá para o juiz, para o corregedor, né, do Ministério Público,
e ia designar um outro juiz, ou então ele deliberava sobre isso. Agora teve uma alteração, até um colega de vocês chamou a atenção para o fato, e mesmo assim o Fux, ele trancou isso aí, né, que você tem que dar vista à parte durante 30 dias, né, quem estava sujeito. Mas isso a gente vai comentar depois, a alteração e tudo. Então, aqui o que interessa está no artigo 144, que é o delegado de polícia, que é a autoridade máxima nessa fase de investigação. Ah, professor, o delegado, quem fez o delito, o crime, foi o filho do delegado. Ele pode, tem alguma coisa que o impeça de prosseguir com o inquérito policial? Sim ou não? Ele é suspeito? Sim ou não? Questão de concurso aí para vocês. Acredito que sim, professor. Olha só, no artigo 107 do Código de Processo Penal. Quem está com o Código de Processo Penal, faça a leitura para a gente aí do artigo 107. Quem pode fazer? Posso ler, professor? Pode, leia para a gente, por gentileza. Artigo 107. Não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos atos do inquérito, mas deverão elas declarar-se suspeitas quando ocorrer motivo legal. Ok? Está respondido? Então, o delegado, eu não posso chegar lá e falar que ele é suspeito, mas se ele sentir, ele fala, olha, eu estou suspeito nisso aqui, ele vai se declarar suspeito e tudo. E aí ele vai se submeter, né, lá ao secretário, né, de segurança. Ele vai se submeter, tem um delegado geral da Polícia Civil, vai falar, olha, geral, eu estou suspeito, eu me declaro suspeito. Né? Na verdade, eu não posso nessa investigação. Mas, se mesmo assim o delegado falar, não, você vai apurar, ele pode até mesmo ir no secretário de Segurança Pública. Mas se ele falar, não, eu vou conduzir, eu não sou suspeito, ninguém pode opor. Né? Ele tem todo o direito de dar sequência à investigação. Beleza, gente? Tá claro? Todo mundo entendeu? Beleza, né? Obrigado pela leitura. Bom, a participação do Ministério Público no inquérito policial. O Ministério Público, ele não há necessidade, não tem a participação dele nessa fase, né? Mas também ele não fica impedido de investigar. Né? Ele vai lá, ele não participa, por exemplo, nem mesmo alguém como assistente de acusação, porque é um procedimento inquisitorial, investigatório, é não contraditório. Não há necessidade de participação do Ministério Público. Pode ir lá, observar e tudo, mas não há necessidade, inclusive, alguém como assistente de acusação, porque está numa fase de simples coleta de provas, simples coleta de dados e tudo. Então, não há controle, né? Não há previsão de controle externo da atividade policial. A polícia pode agir, não tem que ter lá
uma previsão de atuação da autoridade de controlar a polícia. Ela tem o livre agir, né? Isso está, inclusive, na Constituição Federal, no artigo 129. Não existe um controle externo da atividade policial. Então, não pode ir lá e impedir o agir, né, da atividade policial. Bom, qual o valor probatório do inquérito policial? Tem alguma validade o inquérito policial? Tem, ué. É uma validade relativa, porque não passou. Lembre que eu falei para vocês que a nossa justiça ela é dialética. Ali está numa fase de coleta de dados. Não houve o crivo judicial, não houve o quê? O contraditório e a ampla defesa. Aquilo ali vai servir apenas como um balizador, né? Eu gostaria que alguém lesse para a gente o artigo 155 do Código de Processo Penal, que é da prova. Quem pode ler para mim? 155? 155. Vamos lá. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Perfeito? Então, o inquérito policial, ele tem um valor relativo. Ele não é determinante para a convicção do juiz. Quando muito bem feito, muito bem apurado e tudo, é claro que ele tem a sua importância, mas ele também pode ser desprezado, porque muitas vezes sabe-se lá como são obtidas essas provas. E outra coisa, é igual, depois a gente vai discutir, por exemplo, a audiência de custódia e tudo. Na audiência de custódia, o que vai se examinar, e depois a gente vai olhar isso com calma, porque a gente for tratar do assunto, mas eu já vou adiantar, o que vai se examinar naquele momento é as condições que foi efetuada aquela prisão. Você não vai, por si só, verificar o ato criminoso. O Vinícius quer falar. Pode falar, Vinícius. Professor, parece que tem algumas pessoas querendo entrar aí. Mandou no grupo. Vamos lá. É porque o pessoal tem que pedir novamente aqui, porque só aparece na hora. Quem é que está querendo, se puder. Vou mandar lá no grupo. Só a pessoa entrar aí, que a gente está aguardando. Não apareceu aqui ainda. Quando aparecer, a gente entra e tudo. E às vezes a gente perde o raciocínio. Então, moçada, o que acontece? Eu estava falando o juiz. A convicção dele é importante e tudo, mas não é determinante, né? Eu pedi artigo 155, nós falamos, vocês fizeram a leitura. É importante, mas não é determinante. Assim, eu estava falando no caso da prisão em flagrante. Nesse caso da prisão, o que se vai observar são as circunstâncias daquela prisão, não o fato delituoso em si. Mas se, por exemplo, a pessoa, no momento que ele foi preso,
foram observados as garantias fundamentais e tudo, se foi bem tratado, e tanto quanto é feito lá a audiência de custódia, muitas vezes se pede, olha, não oferece resistência, tira a algema e tudo, para aquela situação não ser que, né, tem uma situação de risco ali. Você, enquanto advogado, tem que verificar se a mesma equipe que atendeu, né, que a ocorrência, né, a mesma equipe da ocorrência e tudo policial é a mesma que está ali, porque senão pode causar algum constrangimento ao seu cliente. Não se vai, em momento nenhum, verificar. Isso vai ser discutido depois do processo. O que vai ser discutido são as condições. E também vai se verificar, naquela situação ali, o normal é a pessoa responder em liberdade, a não ser que você seja necessário alguma medida cautelar, restritiva ali de direito. Ele oferece algum risco para o processo, vai distribuir prova, ou isso, aí a gente vai ver com bastante carinho. Mas o que vai se discutir são as... porque sabe, olha, a pessoa, quando foi preso, pegou... aquela pessoa está sob a tutela do Estado. E tudo, e vai se verificar se isso está sendo observado. Professor, mas é de alta periculosidade, se deixasse, a sociedade queria linchar o indivíduo. Sim, é verdade, mas o Estado tem que garantir a integridade daquele cidadão ali. Ainda que muitos pensem o contrário. E tudo, com todas as consequências que são trazidas. Eu quero olhar para você, falar para vocês, boa noite. O som está baixo? O pessoal está falando que o som está baixo? Não, tá bom. Que tá de boa. Aí tem um colega aqui que falou que o som dele estava baixo. Quando a gente vai trabalhar na área penal e tudo, muito cuidado. Você, quando se formar, vocês estão se formando daqui a pouco, né? E os processos não aparecem da noite para o dia. Né? Então, a pessoa que tem grana, cometeu lá um crime, matou a esposa, homicídio, tal, você tem grana, ele não vai procurar quem está recém-formado. O que vai aparecer, no geral, a não sei que você esteja no escritório grande, já vem fazendo estágio, ficou super bem conhecido, e daí a pouco você despontou naquela área. O que vai chegar para você são casos de barbárie, de gente que não tem condições de pagar, ou paga muito pouco. Você vai pegar, e vocês, quando se formam, ficam doidos, né, eu me formei, eu quero atuar. Então, muito cuidado. Vai desde você examinar se você quer aquela causa, saber que você está defendendo ali o indivíduo, você não está defendendo o crime, porque as coisas vão se misturar. Você vai trabalhar, por exemplo, com pedófilo, você vai trabalhar com gente que matou a mãe, com gente que entrou dentro da casa, foi lá e não tinha, de repente, matou lá um pai de família. E você vai ter que ter, você está defendendo o indivíduo, e você vai ter muito julgamento em cima daquilo que você está fazendo. Quem está trabalhando na área penal vai ter tudo isso aí. De repente você está fazendo o curso da área de segurança pública, da polícia, por exemplo. Você passou a vida inteira aprendendo lá o bandido, de repente você está do outro lado para defender e tudo. Então, é muito difícil e tudo. Mas se você for trabalhar na área penal, você tem que também se cercar de cuidados, porque vai ser muito comum, por exemplo, você foi lá, tirou o fulano, conseguiu um habeas corpus, acompanhou as peças e tal, fez um bom trabalho do ponto de vista técnico e resolveu o problema. E você vai ficando conhecido. Agora, muito cuidado com ficar conhecido e daí a pouco você ser chamado para os eventos.
você está lá defendendo uma organização criminosa e tudo. Ah, porque hoje vai ter um churrasco. Não misture as coisas. Você é um profissional, um operador do direito, você não tem que estar, vocês, meus futuros colegas que vão trabalhar nessa área, não tem que estar envolvido nisso. Ah, eu vou lá no churrasco, ou eu vou dar carona para o meu cliente. Não faça isso. Não faça isso. Muito cuidado. É muito comum, por exemplo, a pessoa... Ah, quanto é a causa? 5 mil reais. Aí, quanto que eu posso pagar? Vou te pagar 3 mil reais, vou te pagar com um televisor e uma geladeira. Porque não tem dinheiro. A família se reúne e vai te pagar com aquilo ali. É verdade? Então, olhe. Aquele bem é da pessoa mesmo? Cadê a nota fiscal? Ah, não tem a nota fiscal. Vincule no processo, faça assinar tudo direitinho, porque senão depois você vai responder por aquilo. Ah, a pessoa foi lá, a liberdade provisória, né, foi prisão provisória e tal, aí vai ter, você vai, ou mesmo a preventiva, você vai tentar demonstrar que a pessoa tem residência fixa, tem emprego e tudo. Aí você vai olhar, aprendeu, vamos supor, foi lá, a polícia foi lá e apreendeu lá 7 mil reais na casa do fulano, em notas de 5, 10, 20 e 50. Aí chegam para você, doutor, aqui o dinheiro é meu, família, eu quero meu dinheiro de volta. Aí você vai olhar, você trabalhava? Sim, trabalhava. O que você fazia? Ah, eu vendia picolé para o seu José ali da esquina. Beleza, atividade lícita e tudo. Aí você vai lá, tá, tudo bem, vai lá e pega a carteira. Não tem carteira assinada. O seu José do picolé ali, nem CNPJ ele tem e tudo. Aí você vai lá e fala, olha, tá aqui, faça uma declaração lá de próprio punho e tal, que você fazia isso, que o dinheiro era fruto daquilo ali. Aí você pega, junta aquilo no processo, vai lá para o juiz. Quando o juiz pega aquele documento, fala, epa, tá meio estranho isso aqui. Vai lá e chama o seu Manel lá, que é dono do picolé, para vir até condução, ou esse tiro, para ver se foi ele mesmo que preencheu esse documento. Quando chega lá, ele fala, nunca vi esse documento. E aí, meu amigo, você está encrencado. Ah, eu vou provar. Sim, mas está encrencado. Então, eu sou fulano, documento reconhecido, firma, cartório, tudo bonitinho. Porque todo mundo, o único que a justiça vai lá e reconhece tudo é a mãe, porque você vai aí nas audiências, vai visitar um presídio e tudo, a mãe é incansável. Pode ser o maior pilantra do mundo, que a mãe está lá, acompanhando o filho, em qualquer circunstância. Então chegou, mãe, eu matei fulano de tal, eu roubei, a polícia está vindo aí. Toma aqui 100 reais, vai dormir na casa da sua tia e tudo, ela não vai responder por isso. Mas você vai. Vou guardar a pessoa que foi presa aqui na minha casa, porque vai me pagar bem. Então, você não pode misturar as coisas, principalmente o colega recém-formado, no afã de querer fazer um bom trabalho, depois mais nunca vai querer mexer na área criminal, porque vai levar vai ser um problemão. Você ficou como fiel depositário de algum bem. Ela está preso e você vai gerenciar. Muito cuidado. É uma área bacana, mas cuidado para você também não mudar o lado e daí a pouco você está respondendo. Né? São dicas que a gente tem que observar, que você não vai achar em livro. Você vai lá, a família pede para você ir a conversar, a pessoa foi removida para um presídio, normalmente passa, e aí lá em Brasília a gente fala, o bonde chega, desce, leva a pessoa lá para
delegacia e daí a pouco ele vai ser recolhido para o presídio. Então, o advogado, ele pode fazer, ele vai levar lá a pasta de dente, normalmente a roupa, os objetos pessoais e tudo para entregar. Pediu a família para fazer isso, porque quem está começando acaba fazendo audiência em delegacia, fazendo todas essas coisas. Quem já está há muito tempo acaba não fazendo. Então, não aceite nada que a família te entregar. Ah, quer que leve? Me dê o dinheiro, você compra. Você compra a pasta de dente, você compra a escova, você olha e entrega lá. Porque daí a pouco você está envolvido num problemão, é daqui para ali. Tem muito colega respondendo por isso, principalmente advogado novo, que vai nessa. Vocês estudaram. Então, você não pode ser mais bobo alguém passar a perna em vocês. Vocês formaram, né? E vão estar atuando. Então, muito cuidado, muita cautela. Dúvida até aqui, pessoal? Isso pode parecer óbvio, tem colegas de vocês aqui na sala, tem alguém aqui que é da área de segurança pública, que é policial civil, policial militar, policial penal? Tem algum? Sempre tem no curso de Direito. Legal. Então, o colega de vocês, tem um colega ali, ele digitou, não vou falar o nome, mas é assim mesmo que acontece? Estou falando aqui alguma inverdade? Se quiser digitar. É assim que acontece, né? E tudo. Porque o policial, ele por conviver o tempo todo, ele percebe, como eu falo lá em Minas, sabe a goiaba que tem bicho e tudo. Ele convive com isso. Né? Eu sou filho de militar. Meu pai trabalhou, a família toda, está em escola militar, e você sabe mais ou menos que pode dar errado e tudo. E na área penal, na área criminal e tudo, todo cuidado é pouco e tudo. Né? Porque você vai mexer com as situações mais complicadas possíveis e nem sempre bem vistas pela sociedade e tudo. Né? Então, pode-se ganhar dinheiro com isso? Pode, fazendo trabalho, porque a gente sabe que não existe a justiça sem o advogado. O cidadão vai ter que ter a defesa, senão não vai ter nem sentença. Se não tiver o papel lá do defensor, seja a defensoria, seja o advogado. Mas vai ter que ter o papel nisso. Bom, a gente tem também no processo penal toda uma legislação chamada legislação extravagante. Por exemplo, a Lei Maria da Penha, chamada de legislação extravagante e tudo. No Brasil, a gente está tendo muito feminicídio e tudo. Né? A gente está tendo muitos casos de feminicídio. Então, no caso de violência contra a mulher, a infração penal, embora muitas vezes seja considerada de menor poder ofensivo, é instaurado um inquérito policial para sua operação. O Ministério Público vai ter que se pronunciar. E tudo, aliás, toda vez que você instaura o inquérito, vai ter que se pronunciar, mesmo de menor poder potencial ofensivo e tudo. Então, é sim instaurado o inquérito. É importante que depois, né, vocês que estão nessa área, deem uma olhada, o procedimento é análogo, como ocorre no caso da Lei Maria da Penha. E tem casos, né? Outro dia, né, eu fui socorrer um grande amigo que ele foi enquadrado lá na Lei Maria da Penha e tudo. E ele não... a situação dele foi mais ou menos assim. Ele
tinha uma irmã que era muito doente, essa irmã não teve filhos, era solteira, e colocaram uma menina na porta dela. E ela pegou e criou essa menina de tudo. Essa menina começou a usar droga, quase 40 anos, a irmã envelheceu, a irmã dele, e ela tratava essa menina como filha. Aí começou a pegar o dinheiro, trancava a senhora no quarto e tudo. Aí arrumou uma companheira, uma outra mulher, foi morar com ela dentro da casa e por aí foi, todas as coisas. E ele, do Nordeste, todo certinho, um dia ficou pé da vida, foi lá e estava, xingou lá na porta e tudo, e queria bater, mas aí a irmã não queria que fizesse isso e tudo. E ele, com raiva, nunca se envolveu em nada, ele de 70 e poucos anos, não aguentando o que estava acontecendo, foi lá para tirar satisfação. Aí a mocinha foi lá, fez uma queixa, como Maria da Penha, enquadrou e tudo, e ele teve que responder por isso. E aí até provar que ele foi lá, mas ele não bateu ninguém e tudo, é um problemão. E também ela poderia ser enquadrada numa denunciação caluniosa e tudo. A gente ia por esse lado. Mas eu falei, não mexe com isso não, porque a menina é considerada como filha, sua irmã criou, ela está muito doente e tudo, esquece, vai embora e tudo. Leva a sua irmã para morar contigo, assim fez. Uns 6 meses depois, a irmã dele morreu. Deu um infarto, não foi de Covid, morreu. E ele agradece por não ter feito nada, porque se ele tivesse feito, ele ia ficar lá com remorso, com aquela situação toda de ter levado, ele foi arquivado, mas é um problemão danado. Toda hora a gente vê a lei Maria da Penha, eu acho que é um avanço, mas tem esse outro lado também, né? Que às vezes o homem ele é submetido, e é um problemão quanto à falsa comunicação de crime também, e tudo. O inquérito policial e o Código de Trânsito Brasileiro também será aberto, né? Outra legislação extravagante, aberto também um inquérito policial, no caso de acidente e tudo. Lembrando que você estava num carro, por exemplo, você estava de moto, aí você teve uma batida, você teve uma lesão e tudo. Aquilo só vai para frente e tudo se você vai lá no IML, faz tudo, mas você que tem que entrar com ação contra o indivíduo e tudo. Bom, a ordem tributária. A ordem tributária, né, também a legislação extravagante, a gente tem toda uma particularidade em relação à ordem tributária. Porque, primeiro, vai se discutir na via administrativa, na via fiscal, né? Então, encerra-se o procedimento fiscal, vai ter que ser constituído o crédito tributário, para depois eu ir para eu ter lá a situação, né, o inquérito policial. Mas primeiro eu vou ter que encerrar no campo tributário. E ainda cabe a pessoa a renegociação, porque o interesse do Estado, do fisco, é receber. Fez mal feito, aí vai suspender aquilo ali, vou parcelar aquilo por 10 anos. E tudo. Aí depois é que você volta, crime contra a ordem tributária e tudo. Então, há todo um procedimento antes. Né? A pessoa chegou e recolheu a parte do empregado, mas não pagou e tudo. Mesmo assim, você pode ir lá, renegociar, vai ser lançado
e aí depois é que vai partir para o inquérito policial e tudo. Os tipos de inquérito a gente falou para vocês e tudo, né? Está lá no material. A Isabela está pedindo para entrar. Ao inquérito policial por ato de prisão em flagrante, né? Então, nós temos lá, qualquer das hipóteses incisas, das hipóteses incisos 1 a 4 do artigo 302 do Código de Processo Penal. Só um minutinho, pessoal, eu vou dar um tempinho para pegar um cafezinho aqui, só um minutinho. Eles estão batendo aqui na porta. 30 segundinhos. Bom, pessoal, fui ali pegar um cafezinho com vocês. É um café virtual, né? Não dá para oferecer para vocês um cafezinho. Mas, estava falando, a instauração do inquérito em decorrência do auto de prisão em flagrante. Eu vou pedir para alguém fazer a leitura, deixa eu abrir aqui, o artigo 302 do Código de Processo Penal. Artigo 302 do Código de Processo Penal, ele diz respeito à prisão em flagrante. Então, no artigo 301, né, fazer o comentário, o que diz o artigo 301? Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Né? Então, qualquer pessoa pode, em função do código, né, prender alguém que está numa situação de flagrante delito. O artigo 302 considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, naquele momento está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor de infração. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que se façam presumir que ele seja autor da infração. Né? Nas infrações permanentes, entenda-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Então, se o indivíduo saiu, matou alguém, está com a arma, né, você vai lá e aquilo ali diz respeito à instauração do inquérito policial em decorrência da lavratura do auto de prisão em flagrante. É aberto ali o inquérito também. Né? É aberto o inquérito naquele momento. Bom. Qual que são as características básicas do inquérito? A primeira característica diz respeito ao artigo 12 do Código de Processo Penal. Eu sei que às vezes fica maçante e tudo,
mas a gente tem que fundamentar tudo que a gente está fazendo. O que diz? Quem pode ler para a gente o que está no artigo 12 do Código de Processo Penal? Artigo 12. Artigo 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra. Ok. Então, o inquérito policial, na verdade, é um processo administrativo. É um processo administrativo onde você tem reunidos ali todos os elementos necessários à propositura de uma ação penal. Mas ele não é determinante, né? Ele pode ser dispensado. Eu não preciso dele. Ele é um procedimento, é necessário, mas eu posso dispensá-lo, né? Não é imprescindível para que eu inicie a ação penal, né? Não é condição sine qua non. O inquérito ele tem que ser escrito, está lá no artigo 9º, né? Eu não posso produzir um inquérito oral, isso não existe. Ele tem que estar escrito, tem que estar reduzido a termo, como se diz. E os atos também podem ser gravados, filmados, desde que você preserve as garantias individuais, né? E isso também está previsto lá no artigo 405 do Código de Processo Penal. Uma outra coisa que é garantido ao inquérito, está no artigo 20 do Código de Processo Penal, é a garantia de sigilo o quê? Das investigações policiais. A polícia pode agir? Pode. Ninguém pode interferir na ação policial, né? Então, é sigiloso. Mas esse sigilo não alcança o Ministério Público. Ele tem o livre acesso, e nem mesmo o Poder Judiciário. Agora, parte dos advogados, ao advogado também tem acesso aos autos. Ele tem acesso aos autos, mas ele não tem o direito de participar dos autos. Por exemplo, alguma diligência que está em curso, né? Ele tem direito de ter vista ao que se produziu ali. Ele tem direito também de tirar cópias. Colar faz parte da prerrogativa. A Isabela está perguntando se está todo mundo escutando, só ela que está com problema. Vocês estão escutando? Sim, escutando bem. Todo mundo, Isabela, escutando. O problema aí está local, né? De qualquer forma, esse material é gravado, aliás, não sei se vocês viram, eu coloquei para vocês, já estou com acesso à plataforma. Então, as aulas anteriores foram gravadas. Embora eu acho que é muito longo, eu tenho que combinar com vocês, a gente dividir as aulas em momentos de 40 minutos, e a gente vai lá, porque senão fica muito longo para assistir de tudo. Porque a gente vai cortando, né? Mas depois a gente vê isso. O inquérito policial, ele é inquisitivo. Então, se é inquisitivo, eu vou só coletar. Você não fala nada. Você tem o direito de ficar calado, né? Você tem o direito de ficar calado. A autoridade policial pode ouvir quantas pessoas quiser, ou apenas uma pessoa, né, durante o inquérito. Vou ouvir lá 50 pessoas. Inquérito, com todo direito, né? E o advogado, ele pode apresentar razões, quesitos, para o delegado.
Ele achar, ele pode. Agora, a autoridade policial é obrigada a cumprir? Sim ou não? Não. Não, não é obrigada a cumprir. A não ser, por exemplo, o camarada estava lá, a polícia chegou e deu uma sova no sujeito. Deixou ele todo quebrado. Aí você chegou, viu uma situação daquela ali. Aí você pediu para encaminhar, fazer o exame do corpo de delito. Você pode? Pode, Bruno? Pode sim. Nesse caso, pode. É um caso que o delegado tem que cumprir. A pena deve ter problema se não cumprir. Para o resto, não. A não ser que tenha uma diligência em curso. Ah, mas eu só faço isso se for por escrito. Tudo bem, você vai lá e escreve. Mas você tem livre acesso aos autos, mesmo não sendo advogado do processo, porque você vai lá ver e você, como advogado, fala, eu quero ver se eu quero pegar essa causa. Quando começa uma situação dessa, primeiro você vai ver se você quer pegar aquele tipo de serviço. E, de repente, você não tem interesse naquele tipo de serviço. Não, eu não quero esse tipo de serviço. Não me interessa esse tipo de serviço. E tudo. Artigo, isso, pessoal, é inquisitivo, voltando um pouco, está na Constituição Federal, é uma cláusula pétrea, É uma cláusula pétrea, não se aplica o quê? O contraditório, é dever da autoridade policial essa coleta de dados, de ouvir quantas pessoas quiserem. Vou lá como delegado, muitos aqui vão fazer concurso para delegado, você vai lá na cidadezinha, quero ouvir metade da cidade. Eu posso? Posso. Estou coletando dados. É meu papel estar fazendo isso. E é claro que eu não posso demorar, O cara está preso, eu tenho prazo. Tem prazos lá para cumprir. Depois, quando chegar nos prazos, a gente vai estar falando para vocês. Tem um prazo para concluir, porque senão você fala, agora eu vou ouvir a cidade inteira e o cara vai mofando aqui na delegacia, E tudo. Tem procedimento. É indisponível, A autoridade policial, ela não pode arquivar o inquérito policial. Já comentei isso aqui. Quem tem esse poder de postular é o Ministério Público. E postula ao juiz. Aí houve uma alteração que antes o juiz deferia ou não. No caso, ele não concordar, ele consultava lá o Ministério, o chefe do Ministério Público. E ele designava outro promotor ou mandava arquivar. Agora não, você vai ter que ouvir a parte também, antes de arquivar. A autoridade policial ela é obrigada, a instaurar, sempre que ela tiver conhecimento de uma prática, ela é obrigada, é incondicionada. Tem que fazer, não importa quem é. Bom, e ela sempre tiver, ela vai levantar todos os dados e tudo para poder subsidiar o processo penal. Pessoal, uma outra coisa, teve um acidente de trânsito, O policial pode remover o veículo do local? Se houve vítimas, não. Se foi somente danos materiais, pode. Olha,
aí que tá, você não pode mexer na vítima, quem vai mexer é o bombeiro e tudo, mas ela pode sim remover as pessoas do local, bem como os veículos que estejam atrapalhando o tráfego, pode dar um acidente maior e tudo. Normalmente o que se orienta, né, e tudo, é que não mexa na vítima. O policial, não mexa porque pode piorar a situação. A pessoa chegou lá, você isola o local e tudo, mas está atrapalhando e tudo, o bom senso é não mexer, mas se quiser ela pode remover as pessoas, mesmo feridas, para evitar aquele tumulto maior, mas é aconselhável que não mexa. Não existe assim uma proibição legal e tudo, né? Condução coercitiva dos indiciados. Isso está previsto lá nos artigos 201, no primeiro parágrafo, 218 e 260 do Código de Processo Penal. O inquérito a gente sabe que é inquisitivo, mas caso a pessoa não queira ir, não quer comparecer à delegacia, né, para ser interrogado ou identificado, poderá ser pedida a condução o quê? Coercitiva, né? Isso está previsto lá no artigo 260 do Código de Processo Penal. Quem pode ler aí para a gente o artigo 260? Eu estou fazendo uma leitura, pessoal, e seria interessante vocês marcarem, tá? Depois. 260? Isso. Se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Então vai lá, pega o cara pelo fundo da calça e condução coercitiva, né? Condução coercitiva. Vou lá e encaminho o indivíduo, porque ele não pode obstruir o trabalho. O delegado entender, ele vai lá, vai debaixo de vara, como diz. Vai debaixo de vara. Reconstituição do delito, né? Tem alguns casos aí, às vezes fica um tempão e tudo. A reconstituição está prevista lá no artigo 7º do Código de Processo Penal. Artigo 7, alguém quer ler para a gente? Vamos lá. Artigo 7º. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que essa não contraria a modalidade ou a moralidade ou a ordem pública. Então você imagina lá um crime de quê? De estupro. Você não vai lá reconstituir e tudo, né? Mas é previsto, sim, e é facultativo, né? Não pode contrariar o que é a moralidade ou a ordem pública e tudo. O réu, ele não está obrigado a participar da reconstituição do crime, pois ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Então nós vamos pegar o réu, pôr ele lá e tudo. Não, ele não é obrigado. E só o faz se a defesa... não quero, vai lá participar para caracterizar que você, qualquer pessoa agiria daquela forma, ou você vai facilitar a defesa e tudo. Mas é uma decisão que se subordina ao livre-arbítrio do indivíduo, e não à conveniência ou à necessidade do condutor do inquérito. Você não pode obrigar. Ele vai se ele quiser. E tudo. Bom, e o indiciamento, como é que é?
o indiciamento, fulano foi indiciado, é privativo que é do delegado de polícia. E ele, quando ele indicia alguém, ele tem que fundamentar, ele tem que fazer uma análise técnico-jurídica, ele vai indicar a autoria, a materialidade, as circunstâncias, né? Vai ter que ter uma convicção, uma inequívoca convicção, né, que a pessoa cometeu aquele delito que está em fase de apuração. Fulano foi indiciado. Significa, né, que o delegado de polícia ele teve o quê? Inequívoca convicção que o fulano fez aquilo ali. Né? Por isso ele foi o quê? Indiciado. Né? E se for ilegal, você pode, enquanto defensor, enquanto advogado, até impetrar o quê? Um habeas corpus. Por isso que ele tem que fundamentar muito bem. Né? E aí você vai estar, enquanto defensor, vai estar lá, qualquer ato de ilegalidade daquele indiciamento. Você vai procurar algum indício de nulidade e tudo, e até mesmo impetrar o quê? Um habeas corpus ao juiz. Né? Se você se sentir injustiçado pelo delegado e tudo, porque o juiz vai ser o quê? O guardião da lei. E o magistrado pode fazer o quê? Cessar, impedir, ou mesmo trancar a investigação. Trancou a investigação. Né? Ok? Bom, incomunicabilidade do investigado. Está lá no artigo 21 do Código de Processo Penal. Bom, quem pode ler aí para a gente? Artigo 21. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir. Ok. Né? A incomunicabilidade que não excederá 3 dias será decretada por despacho fundamentado do juiz, a requerimento da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, respeitado em qualquer hipótese disposto no artigo da OAB, né? Que são os direitos, garantias fundamentais e tudo. Então, o indivíduo pode ficar incomunicado? Pode, né? Pode sim, desde que seja necessário. Em alguns casos, pode até ser necessário, né, que você requeira, né, o cara está fazendo investigação ou qualquer coisa, aí pode ser lá naquela famosa cela do esquecimento, né, e tudo. Mas isso é em último caso e tudo, e tem que ter a participação lá do juiz. As diligências, né, você pode, já comentei aqui, está lá no artigo 14 do Código de Processo Penal, você pode solicitar, né, o ofendido, artigo 14, ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Você pode requerer, não está conduzindo isso, não está fazendo aquilo, aquilo outro, e você coloca lá. E o delegado tem o poder de falar que sim ou que não, e tudo. Um caso que ele tem que cumprir é do exame de corpo de delito, que está lá no artigo 184 do Código de Processo Penal. Depois vocês vão rever e tudo, e é importante, todos esses artigos que eu estou citando, e alguns nós estamos fazendo leitura por aqui, que vocês irem lá no código e marcar em amarelo e tudo.
quem for atuar na área, e tudo aquilo post-it, né? Você deixar marcado que são pontos importantes, que a gente está sempre revendo e tudo. Bom, pessoal, eu vou dar uma paradinha, tá? Mais uma água, mais um café, uma paradinha de uns 10, 15 minutinhos, e a gente vai para a próxima etapa, discutir a questão dos prazos para término do inquérito policial. Hoje, essa noite, a gente está falando sobre o inquérito policial. E aí nós vamos para a última parte, que são os prazos, né? São bem importantes. Aí eu vou pedir a vocês uns 10 minutinhos para tomar uma água, uma pausa para café, para quem quiser ir no banheiro também, e a gente já retorna. Tudo bem?
Bom, voltamos, pessoal. Vou ali, tomei um caldinho, tomei mais um café e vamos dar sequência, né? Do nosso próximo item, para a segunda etapa, para a gente estar finalizando aí a nossa aula, são os prazos para término do inquérito policial. O delegado ele não pode ficar toda a vida com o processo e tudo. Obviamente, tem um prazo legal para terminar. E esse prazo ele está previsto lá no artigo 10 do Código de Processo Penal. Então, vamos localizar aqui, artigo 10. Artigo 10. Os artigos estão aí para serem consultados, né? Então, está aqui, ó. Artigo 10. O inquérito deve terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preventivamente. Contado o prazo nessa hipótese a partir do dia em que executará a ordem de prisão ou no prazo de 30 dias quando estiver solto, mediante fiança. No relatório, poderá a autoridade indicar testemunhas que deverão ser inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz devolução dos autos para ulteriores diligências, que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Então, no geral, né, o prazo são de 10 dias, improrrogáveis, né? Se o indivíduo estiver preso, eu tenho 10 dias de prazo. Se ele estiver solto, tem 30 dias, né, para concluir. Então, eu tenho que cumprir esses prazos processuais. Então, eu tenho aqui uma tabelinha, né, com os prazos. 10 dias, se o indivíduo estiver preso. Se estiver solto, 30 dias. E pode ser prorrogável a critério do juiz. Na Justiça Comum. Na Justiça Federal, o prazo é de 15 dias se o indivíduo está preso. Crime de competência da Justiça Federal agrava. São 15 dias, não concluiu em 15, eu posso prorrogar por mais 15, então ela vai ficar 30 dias, né, até a conclusão do inquérito. Se estiver solto, são os mesmos 30 dias. Se for droga, aí a coisa piora, né? Muitas vezes dobra o prazo. Se estiver solto, seriam 90 dias para concluir e tudo. Mas isso a gente vai voltar com a alteração, né, com o pacote anticrime, teve algumas alterações neste prazo. Mas, no geral, são 10 dias se o indivíduo estiver preso. Então, a gente vai olhar bem de perto essa parte dos prazos, né? Arquivamento. Voltando, está no artigo 17. O delegado, ele não pode, eu estou repetindo isso várias vezes, ele não pode arquivar os autos do inquérito policial. Quem faz é o juiz, a requerimento do Ministério Público, né? E tudo. E aí a gente também teve uma alteração aqui que eu já falei. Desarquivamento. Pode acontecer, mesmo depois de ter sido arquivado e tudo, aquilo pode retornar? Pode ou não, pessoal? Pode. Pode, sempre que surgir uma situação que justifique, aquilo pode sim, não é porque foi arquivado, não pode retornar e tudo. Né? Ele surgiu fato novo,
não acabou. É o que a gente fala, por exemplo, é igual o funcionário público, né? É quando há um procedimento lá para apurar alguma conduta irregular, um inquérito administrativo, né? E tudo. O indivíduo trabalhava no Exército Brasileiro, trabalhava lá no Paiol e tal, cuidava do armamento. E, quando ele tinha 20 anos de idade, vamos supor, por hipótese, aquele indivíduo desviou armas do Exército. E tudo. Aí aquilo ficou lá um tempão, quando estava próximo, faltando uns 5 anos para ele ir para a reserva, né, remunerada e tudo. Descobre-se que lá no passado ele fez aquele mal feito. Pode ser reaberto? Sim ou não? Tem prescrição? Neste caso, não tem. O indivíduo fez lá atrás, um dia foi descoberto, ele vai perder o cargo. Vai ser preso, vai ser processado, porque interrompeu. Significa que acabou. Apareceu um dia, vai responder por aquilo ali. Mesmo que já tenha passado lá 20 anos do fato e tudo. Então, é um problemão, né? Esse tipo de crime, esse tipo de coisa, né? Ao concluir o inquérito, né, a gente está passando aqui para a conclusão do inquérito, a autoridade policial ela vai terminar isso com um relatório, né, onde vai estar todos os resumos, tudo, e vai remeter ao juízo competente. Né? É uma peça bem simples, em que o delegado vai se limitar a relatar a investigação e as diligências, as provas angariadas, as declarações, os depoimentos e outra, que vai compor lá o processo. Pode ser utilizado para subsidiar e tudo, mas não necessariamente tenha que ser utilizado. É um relatório. E a falta desse relatório também não anula a ação penal. A falta do relatório não anula. Ah, não teve o relatório. Não, vai continuar do mesmo jeito. Então, relembrando, o inquérito policial, né, vai ter lá a infração, vai chamar inquérito policial, né, e tudo, para a pena que ultrapassar 2 anos. Até 2 anos nós temos o que? O termo circunstanciado, são as penas de menor potencial ofensivo, né? Então, vai para a delegacia, fez um termo circunstanciado. Ah, esse termo circunstanciado, ele pode fazer lá um acordo de não persecução penal? Ficar limpo? Pode. E aí não pode repetir lá em 5 anos, né? Tem o prazo. Eu tenho ação penal, né? Ela é pública incondicionada, ela acontece de ofício, ou condicionada, né, à representação da vítima. É uma ação condicionada à representação da vítima. Um acidente de trânsito, estava de morte, a pessoa te deu uma batida, você machucou, fez exame, corpo de delito, e só vai acontecer a ação se você dá impulso. Ou então o próprio ministro da Justiça ele pode pedir. Né? E todo aquele tipo de ação. O indiciamento, ele vai acontecer com o despacho de indiciamento lá do delegado, né? Vai ter um auto de qualificação, vai ter todo o interrogatório, vai estar incluso lá os boletins de vida pregressa, um prontuário, por isso que se tira lá, traz lá, o policial pergunta, você tem passagem? Não tem passagem? Qual que é a vida pregressa daquele indivíduo? Já passou por aqui? Né? E tudo. Vai
Em alguns casos, em alguns concursos e tudo, é olhar toda a vida pregressa do indivíduo. Quem vai lá, por exemplo, entrar para a força policial, é investigado a vida do indivíduo. E tudo, é olhado tudo. Tem a chamada sindicância. Vão lá policiais experientes, vão ver onde a pessoa conviveu, a família, tem lá os testes para ver traços de personalidade e tudo, porque ele vai lidar, né, um guardião da lei. Então, você não vai colocar um bandido dentro da polícia. Ele passa por uma seleção rigorosa. Mesmo assim, às vezes escapole, né? Porque quando você fala de instituições que são compostas de pessoas, tem pessoas e pessoas, mas tem todo um procedimento para tentar se evitar, e quando se descobre, a pessoa é excluída do grupo. O prazo, já falei, são 10 dias improrrogáveis, quando o indivíduo está preso. Normalmente, quando está solto, são 30 dias. Né? Então, no geral, a gente falou do inquérito policial, né? E tudo como ele deva ser conduzido e tudo. Agora a gente vai trazer para vocês, vai ficar aí um espaço para vocês procurarem no restante a leitura desses artigos e procurar conhecer como é que é feito esse inquérito policial. Aí é de cada um, né? Você, na internet, às vezes, você tem acesso e tudo, é trabalho de pesquisa para conhecer a parte prática. Eu também, depois, eu vou pegar alguma situação real e compartilhar, vou apagar os nomes, obviamente, né, embora seja público, mas para compartilhar, para vocês terem uma noção como isso ocorre. E a melhor maneira, né, quem vai atuar aí no direito, principalmente nessa área, é estagiando, é conversando. Se vocês tiverem o conhecimento de vocês, algum delegado, algum amigo, algum parente, é conversar. Como é que é feito o inquérito, como é que isso é conduzido, e tudo. A melhor maneira de aprender é ir lá atrás. A gente vai passando aqui do ponto de vista teórico, como é que funciona. E agora, ir lá na prática? O ideal é que vocês fizessem, né, enquanto turma, a turma de 7º semestre, uma visita orientada, até mesmo à delegacia, para conversar com o delegado, marcar com ele, como é que é a condução, como é que funciona isso, como é que é na prática, e tudo, e fazer todas as perguntas e tudo. Nós passamos aqui do ponto de vista procedimental, do ponto de vista legal, o que compõe o inquérito policial. Alguma pergunta, pessoal? Algum ponto que vocês queiram esclarecer? Hoje a gente tirou para falar do inquérito. Esse material, depois eu vou postar para vocês, todo o passo a passo, né? Eu vou tirar uma cópia e vou colocar lá na página, para quem quiser se aprofundar. Esse material eu fiz de hoje com base no livro de processo penal. É um quadro sinótico muito interessante, utilizado para concursos, de uma forma geral, e para a própria OAB e tudo. Agora a gente tem que complementar isso do ponto de vista prático. O próximo item em que a gente vai entrar é a ação penal e tudo. Não, a gente está dando essa parte legal, mas não gostaria de entrar hoje, não. Vou deixar para o próximo encontro e deixar esse espaço para vocês fazerem as leituras, as anotações, e eu já vou postar neste exato minuto essa aula de hoje, para quem quiser ir revendo, parando e tudo, vocês aproveitaram, a não ser que vocês tenham algum outro ponto que vocês queiram debater. A gente conseguiu andar de reto. Não, doutor, tranquilo então. Show de bola.
Obrigadão aí, boa noite. Eu espero que a gente tenha sido útil. Eu vou postar neste minuto a aula para vocês, para quem quiser acompanhar lá no quadro. Tudo bem, pessoal? Valeu. Tá joia, então. Obrigado, então. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Até mais.